Olá a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais um episódio do IEScast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IES. Eu sou Bruno Minami, pesquisador do Instituto, e seguirei com vocês no episódio de hoje. Esta temporada do IEScast reúne conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar, a partir de dados do setor e de pesquisas e estudos produzidos pelo IES. O objetivo aqui é de instruir os ouvintes sobre temas ligados a este dinâmico setor. E neste episódio, vamos nos aprofundar e explorar os principais agentes que compõem a saúde suplementar no Brasil. Vamos falar sobre os beneficiários, as operadoras de planos de saúde e sobre os órgãos reguladores. Mas antes de começar, faço um pedido. Siga o nosso podcast em sua plataforma de áudio predileta e, se você preferir acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações e curta os nossos conteúdos. E já que mencionei o YouTube, além da playlist do IEScast no nosso canal, você encontra uma grande variedade de conteúdos sobre saúde suplementar, como, por exemplo, os webinars IES, que envolvem temas diversificados e importantes relacionados ao setor. Além disso, é possível conhecer mais sobre o Prêmio IES, que, para quem ainda não sabe, é a mais importante premiação acadêmica da saúde suplementar. Há também palestras de especialistas e a cobertura de eventos relevantes, como o Congresso Jurídico da Saúde Suplementar e o Seminário IES, sobre obesidade. Então, se você quer conhecer mais sobre esse setor, recomendo que explore os nossos vídeos. Bom, vamos ao tema de hoje. Como disse anteriormente, vamos entender quem é quem na saúde suplementar, como o setor é composto e quais são as principais atribuições de cada agente. Para quem não sabe, esse sistema começou a tomar forma na década de 60, a partir do crescimento econômico do Brasil. À medida que o trabalho formal se aquecia, as empresas começavam a oferecer cada vez mais planos de assistência médica aos seus colaboradores. E com o passar do tempo, esse setor evoluiu e a relação ultrapassou a fronteira de empresa e colaborador. Hoje, atinge ainda mais indivíduos e famílias. Para termos uma noção, a saúde suplementar atingiu em 2022 cerca de 1/4 da população brasileira. Em junho, havia quase 50 milhões de beneficiários de planos de saúde de assistência médica hospitalar no Brasil. E, para nos explicar um pouquinho mais sobre esse complexo setor, hoje convidamos o Sandro Leal Alves, que é economista e superintendente de estudos e projetos especiais da Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FenaSaúde. Sandro, seja muito bem-vindo ao IEScast e muito obrigado por estar conosco. Pode nos contar um pouquinho mais sobre você e o trabalho que executa na FenaSaúde? Muito obrigado pelo convite, Bruno. Agradeço ao IES, a satisfação poder participar mais uma vez aí, colaborando com o Instituto. Bom, eu sou economista, minha formação aí é ligada à área econômica, né? Fiz mestrado em economia, eu fui da ANS, participei do início da regulação da ANS, lá no início mesmo, né, 2000, ano 2000, onde eu fiquei até 2005. Antes disso, eu tinha uma experiência no Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, na área de defesa da concorrência, né? Então, regulação e defesa da concorrência, né, para quem é da área de economia, tá dentro aí da microeconomia, era aí o campo de interesse. Então, eu fiquei aí, participei do início das normas prudenciais na época, né, das normas de garantias financeiras. Então, fiquei na ANS até 2005, depois vim para a FenaSeg, né? Na época era FenaSeg ainda, né? Em 2006 vim para cá, em 2007 a FenaSeg ela se transformou na FenaSaúde. Na verdade, a FenaSeg virou uma confederação das seguradoras que engloba 4 federações. Uma federação de saúde suplementar, que é a FenaSaúde, onde estou desde o início, uma federação de vida e previdência, a FenaPrev, a Federação de Capitalização, FenaCap, e a Federação de Seguros Gerais, que congregam aí o sistema representativo das seguradoras. Aqui na FenaSaúde, eu estou ocupando aí a posição de superintendente de estudos e pesquisa, atualmente,
e estou aí responsável mais pelos temas econômicos, né, que é aí a minha área de interesse e especialização. Então, vamos começar explicando para o pessoal que nos escuta aqui o que é saúde suplementar, como que funciona, em geral, o sistema de saúde no Brasil. Então, Bruno, a saúde suplementar, como você bem colocou, ela nasce antes da própria Constituição de 1988, né? Então, ela vem lá no início do processo de industrialização no Brasil, a, focadamente na região do ABC, ali que foi onde realmente o setor, né, surgiu, e as empresas, principalmente as montadoras, elas começaram a perceber que elas precisavam dar saúde, proteção à saúde aos seus colaboradores, aos seus funcionários, tal como as suas matrizes que operavam, né, nos diversos países já faziam. E no Brasil, naquela época, estou falando aí de 60, né, não existia o Sistema Único de Saúde, que só foi criado em 88, depois pela legislação lá em 90. Mas, enfim, nessa época, para ter acesso aos serviços de saúde, você tinha que ter algum vínculo empregatício. Então, algumas categorias de profissionais tinham acesso, não era um sistema universal como nós temos hoje. Então, diante disso, o movimento do próprio mercado, né, objetivando qualificar e proteger a sua mão de obra, começou a estimular, a fazer parcerias com os hospitais que funcionavam na época naquela região, né? E isso foi evoluindo, né, para os primeiros planos de saúde. Então, os primeiros planos de saúde foram modelados para dar assistência a esse grupo de indivíduos, né, que estavam associados, ligados à indústria automobilística. Então, esse foi o início. No caso aí, eram as medicinas de grupo. Mas, na sequência, já vieram as próprias Unimed, que também na década de 60, que são as cooperativas médicas, também se lançaram no mercado. Então, tem Unimed Santos, tem uma série de Unimedes criadas nessa época. As empresas de autogestão também, né, aquelas empresas que, dentro do seu RH, ofereciam plano de saúde para os seus colaboradores, para os seus funcionários, também já operavam, até antes, né? Então, na época ainda era misturado saúde junto com previdência, pensão, era uma coisa meio misturada que só veio lá na frente uma regulamentação a ter essa distinção. Então, assim, o surgimento está muito associado à necessidade do próprio mercado de dar qualificação para a sua mão de obra, melhorando, então, a sua produtividade. E assim surgiu o setor de plano de saúde. No final da década de 80, as seguradoras entraram nesse mercado, seguradoras já eram reguladas, né, já existia a SUSEP, já tinha uma regulamentação própria, elas passaram também a ingressar no setor de saúde suplementar no final da década de 80, e depois, lá na frente, com a regulamentação da Lei 9656, com a criação da ANS, elas foram, então, colocadas todas dentro do mesmo guarda-chuva, que são as operadoras, né? Além dessas modalidades que eu falei, também tinham as modalidades de odontologia, as odontologias de grupo, as próprias cooperativas odontológicas, e também as filantropias, que são hospitais filantrópicos, evidentemente, que acabavam oferecendo algum tipo de plano de saúde. Então, esse conjunto de empresas, que hoje são praticamente 1.000 operadoras, né, pelos dados da ANS, 900, 1.000, varia um pouquinho, formam aí a saúde suplementar, né? A saúde regulada pela ANS, né? A saúde suplementar, Bruno, ela é mais do que isso, né? Essas operadoras, elas fazem o papel de agrupar beneficiários e contratar, precificar e oferecer coberturas. Funciona como um seguro, né? Agora, além
Além das operadoras, você tem toda a cadeia de prestação de serviços assistenciais, né? Então, você tem os médicos, os dentistas, os laboratórios, os SADT, né, que são os serviços de atendimento, hospitais. Então, é uma cadeia produtiva, uma cadeia de valor muito ampla, né? Então, o setor de saúde suplementar ele tem a ponta das operadoras, mas ele é maior do que isso. Ele tem um alcance bem maior. Sandro, você comentou aqui na sua fala um pouquinho sobre regulamentação, né? Poderia nos dizer um pouquinho mais sobre como surgiu essa regulamentação, em que período, e quem que é esse agente regulador que regulamenta aqui todo o setor de saúde suplementar? Olha, Bruno, a Lei 9656, que é a lei dos planos de saúde, a lei, o marco legal dos planos de saúde no Brasil, ele foi regulamentado em 1998, após 10 anos de tramitação no Congresso Nacional. Então, somente em 98 a lei foi regulamentada, né, foi aprovada, e, na sequência, vieram 44 medidas provisórias, já alterando a sua regulamentação. Então, o setor ele tinha um pedaço, como eu disse, das seguradoras, que já tinham a sua regulação, mas em termos de produto, em termos prudenciais, que era feito pela SUSEP, mas o restante do setor ele não tinha uma regulamentação específica, né? Tinha sim, quer dizer, as cooperativas seguiam a lei das cooperativas, você tinha também sociedades anônimas, você tinha leis comerciais, né? A própria lei do Código de Defesa do Consumidor que tentava amparar aí algumas relações. Mas o legislador entendeu que era preciso avançar mais, que era preciso consolidar essas práticas e essas necessidades de regulação dentro de um arcabouço único. Então, foi feita a legislação, a 9656, em 98, e em 2000 foi criado a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, pela Lei 9961. Mas, diferentemente das outras agências reguladoras, a ANS ela não vinha de um modelo de monopólio estatal. As outras agências, geralmente, elas vieram fazer uma regulação de antigos monopólios que foram privatizados ao longo da década de 90, né? Teve todo aquele processo de privatizações. A ANS não, a ANS você já tinha um mercado bastante pulverizado, então o objetivo não foi regular monopólios naturais, mas foi estabelecer regras, principalmente de ordem prudencial e assistencial. Prudencial por quê? Porque as operadoras, assim como qualquer seguradora, elas precisam ter capacidade econômico-financeira. Afinal, ela está entregando, ela está se propondo a entregar um produto lá na frente. Ela recebe antecipadamente as mensalidades das pessoas, pagas pelas pessoas e pelas empresas, para cobrir um evento que é aleatório, que é no futuro. Então, ela tem que ter capacidade, gestão econômico-financeira para poder fazer essa entrega. Quando isso não ocorre, você tem problemas de falência e uma série de dificuldades. Então, o objetivo era esse, estabelecer regras do equilíbrio econômico-financeiro, padronizar essas condutas todas, e dois, estabelecer garantias assistenciais, né? Então, a lei veio proibir, por exemplo, que produtos fossem oferecidos sem cobertura de rol de procedimentos. Então, veio dar garantias para que os beneficiários tivessem aí uma cobertura conhecida, regulada, para atender às suas necessidades. Então, foram esses dois principais focos. Tem outros, mas se eu puder destacar, eu acho que do ponto de vista econômico, olhar a solvência e do ponto de vista assistencial, olhar as coberturas que estão sendo oferecidas. Bacana, Sandro. E você comentou também um pouquinho sobre beneficiários, né? Contou a história ali da indústria que fornecia o benefício ao seu colaborador, né? Poderia contar um pouquinho mais se existem outras formas de acessar esse sistema de saúde suplementar, além das empresas?
Perfeito, Bruno. Olha, atualmente você tem três formas de acessar um plano de saúde, né? Ou contratando individualmente, um plano individual familiar, você vai diretamente e faz a compra, ou pelos planos coletivos empresariais, que são aqueles oferecidos pelos empregadores, ou os planos coletivos por adesão, que é uma espécie de plano coletivo, mas que não tem uma relação trabalhista, ele tem uma relação associativa. Então, por exemplo, eu que sou economista, o Corecon, Conselho dos Economistas, pode oferecer um plano de saúde para todos os economistas que fazem parte do Conselho, né? Então, é uma modalidade também disponível para o mercado. A principal modalidade, que é, vamos dizer assim, o motor do desenvolvimento desse setor, é o plano coletivo empresarial, né? E está muito associado ao mercado de trabalho formal, né? Então, geralmente, empresas que oferecem carteira assinada também oferecem o plano de saúde num movimento de reter, né, os bons funcionários, manter a sua produtividade, né, valorizar os seus profissionais. É um mecanismo, inclusive, de concorrência, né, que as empresas, dentro do seu pacote de benefício, acabam sempre oferecendo o plano de saúde. Então, é um produto altamente valorizado, certamente, no mercado de trabalho. Então, os beneficiários, eles se dividem assim, olha, você tem 10 milhões de beneficiários de planos individuais, um pouco menos que isso também dos planos coletivos por adesão, e a maioria de planos coletivos empresariais, né, que é o que vem com o mercado de trabalho. Se a gente olhar também o plano odontológico, você também tem essa mesma divisão, né? Então, você tem no mercado de planos odontológicos também o plano individual e o plano coletivo empresarial e odontológico. Então, essas ramificações valem para plano médico hospitalar e plano exclusivamente odontológico também. Então, essas que são as ramificações, né, as modalidades de contratação do plano de saúde. Perfeito, Sandro. Explicou muito bem, né? A gente está já encaminhando para o final do nosso episódio do YesCast. E para encerrar, gostaria de questioná-lo, né? Se existem outros profissionais da saúde, além do médico, que o beneficiário pode acessar, pode ser consultado. Olha, é muito importante sua pergunta, Bruno. Certamente, quer dizer, quando o plano de saúde oferece a sua rede, né, geralmente tem o médico assistente, o responsável, né? Esse é o profissional que é o responsável pelo diagnóstico, pelo tratamento, né, por toda aquela ação terapêutica que deve ser desenvolvida a partir do evento, de uma doença ou de alguma questão. Sempre é importante consultar, né, o médico. Em caso de dúvidas, também vale sempre consultar a própria operadora, uma segunda opinião, né? Muitas vezes a gente está lá com dúvidas se vai para um caminho, vai por outro. A medicina, ela é uma ciência de muita incerteza, é natural que todos nós fiquemos inseguros com que caminho devemos seguir, principalmente no caso de doenças mais graves. Então, consultar o médico, consultar especialista e pedir apoio até à operadora para poder auxiliar dando informações é um caminho importante para esclarecer, para ajudar nas tomadas de decisão, né, que acabam sendo compartilhadas, né? É o médico, mas também é preciso um engajamento, um envolvimento do beneficiário nessas decisões, cada vez mais. Perfeito, Sandro. Então, em síntese, né, a gente entendeu como funciona aí o sistema de saúde suplementar no Brasil, né, quem são os agentes aí que participam deste complexo sistema, são beneficiários, operadores de planos de saúde, o órgão regulador, como comentou a ANS,
laboratórios, hospitais e os prestadores. E agora, caminhando para o final do YesCast, a gente gostaria de abrir um espaço para você fazer suas considerações finais. Olha, eu acho que o caminho do YesCast tem um futuro muito promissor no sentido de levar esclarecimentos e levar informação para o maior número de pessoas sobre esse mercado que muitas vezes ele é mal compreendido, né? Então, a gente que opera, trabalha nesse mercado, a gente acompanha esse mercado há muito tempo, a gente sabe do enorme desafio que é levar acesso e saúde suplementar para mais pessoas. E isso, levar saúde de qualidade e para mais pessoas, envolve uma participação ativa de muitos agentes, né? E eu reputo que a informação, o esclarecimento, que é o que vocês estão fazendo, o que o IES sempre fez, é muito importante para mostrar as bases de funcionamento desse setor, como ele funciona, o que ele se pretende, quais são os fatores que estão causando o aumento de custos, por que o custo da saúde, a variação é diferente dos demais custos da economia. Então, cada vez mais, à medida que a gente consiga ir ampliando esse rol de informações, acredito que as pessoas vão tendo mais consciência para usar melhor os seus planos de saúde, a fim de dar maior sustentabilidade nesse sistema, que é o que a sociedade como um todo deseja, né? Saúde de qualidade e acessível. Excelente, Sandro. Queria agradecer, então, a sua participação aqui no YesCast, né? Dizer que estamos encerrando mais um episódio e nos próximos capítulos vamos continuar falando sobre temas relacionados à saúde suplementar no Brasil e aprofundar sobre assuntos relacionados à legislação e regulamentação no setor, as atribuições da ANS, os tipos de contratações que o Sandro comentou, os direitos e deveres dos beneficiários, fraudes no sistema de saúde e sustentabilidade. Eu lembro que nesta temporada reunimos conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações aqui sobre a saúde suplementar a partir de dados do setor e de pesquisas produzidas pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Nosso objetivo é de instruir os ouvintes sobre este complexo setor. E o YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio predileta, além do YouTube do Yes. Muito obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.